minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Isso merece um aplauso, né? Amém, glória a Deus. Como já foi falado aqui nos anúncios e tal, né? Muito bem falado, por sinal, nós vamos ter então, nesta quarta-feira, não esqueçam disso, marquem na sua agenda, e esposa também anote, né? Para cutucar o seu marido, assim, né? Na quarta-feira, 19h30, teremos aqui então o nosso encontro de homens, certo? Homens com H, maiúsculo, né? Gigante, assim, é isso aí. Então, esposas, envie o seu marido para o encontro de homens, certo? Já tivemos outros momentos aqui, sempre é um tempo gostoso, né? A gente tem aqui, discutimos a palavra de Deus, encontramos no texto bíblico aquilo que a palavra fala a respeito do homem e o seu papel na sociedade, em casa, nos seus negócios, aquilo que a palavra de Deus fala para nós, homens. Amém? Amém? Homens, cadê os homens? Aí, isso aí. Eu achei que eu estava sozinho. Isso, muito bem, Pedro, é isso aí, né? E teremos também no dia 1º de maio, 1º de maio, né? Isso. Vai ser numa quarta-feira, portanto, um feriado aí. Nós teremos a nossa convivência Aba Joinville. Vai ser ali no Recanto Nascentes Divinas, né? Já tivemos por outras vezes lá. E vamos ter nesse dia também, além da convivência, além do momento especial ali, vamos ter também o batismo. Então, você que não foi batizado, nós temos aqui 2 candidatos aqui, né? O João e o Pedro serão batizados lá, isso aí. Se você tiver alguém que você queira, né, comunicar isso, alguém que queira se batizar, por favor, traga essa pessoa, né? Vai ser uma glória de Deus poder participar desse momento aí, certo? Inclusive, nós vamos testar a capacidade de cada um de suportar o maior tempo debaixo da água ali, né? O frio, né? Então, o nosso batismo anterior foi no dia, eu acho que 30 de abril, né? Então, quase próxima a data aí, 30 de abril, 1º de maio, né? Um dia depois, olha aí que coincidência, né? E era um dia que não estava frio, mas a água estava gelada, né? Certo? A água estava gelada, realmente estava gelada. Mas teve pessoas que gostaram tanto de se batizar que quase que tivemos que tirar para fora da água, assim, né? Teriam ficado ali, né? O David mesmo foi um, né, David, né? A gente deu uma seguradinha nele assim, quando parou de sair borbolha assim, a gente tirou para fora. Isso aí. Muito bem, queridos. Hoje nós queremos ter um tempo, então, de ministração na Palavra de Deus, onde vamos falar a respeito de um assunto que é de vital importância para a nossa vida como pessoas, como cidadãos, como gente, né, que somos, né, como gente, né? E o texto, então, o título dessa mensagem de hoje é Conhecendo a mim mesmo. Esse é o nosso título. Conhecendo a mim mesmo. Nós sabemos, queridos, que só aquela pessoa que se conhece, ela de fato sabe quem ela é. Ela sabe da sua importância, do seu papel na sociedade, no mundo, na família, nos seus negócios. Só aquela pessoa que se conhece, que se valoriza,
que sabe quem ela é. Então nós vamos encontrar na palavra de Deus o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Eu quero iniciar então com um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, versículos 11 e 12, depois o versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 11 e 12, depois 14, está ali. Fala então a respeito de Moisés, e neste momento então Moisés, ele tem um encontro com Deus. Deus então vem, se revela para Moisés. Moisés tinha nesse período da história aproximadamente 80 anos, né? Nós sabemos que ele viveu por 40 anos no Egito, né? Como neto de Faraó. Depois ele passou aproximadamente mais 40 anos no deserto. Então Deus vem e fala com ele. E Deus vem, quando Deus fala com Moisés, Moisés responde para Deus de uma maneira, vamos ver. Moisés, porém, respondeu a Deus. Olha a resposta dele, hein? Moisés: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Próximo. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Será que Deus se conhece? Eu sou o que sou. Queridos, essa é a maior afirmação que nós podemos ter de que Deus realmente sabe quem Ele é. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Queridos, nesse momento da história, Moisés ele ainda estava em dúvida, né? Poxa, mas quem sou eu para ser enviado para uma missão tão especial, para tirar aquela multidão que está lá escravizada no Egito? E Deus então fala para ele: eu sou o que sou, e é eu que te envio. E se eu estou enviando a você, então você está capacitado para fazer aquilo que eu estou lhe enviando. Olha só, durante um período da história, aproximadamente entre os anos aí de 420 a 350 antes de Cristo, nós tivemos alguns homens, né, alguns filósofos, que todos vocês com certeza já conhecem, ouviram falar, leram a respeito, né? Reproduziram algumas célebres frases, talvez, desses homens, né? E um dos bastante conhecidos, né, Sócrates, né, por volta de 420 aí antes de Cristo, ele tem uma frase muito célebre que deixou para nós, né? E ele falava o seguinte nos seus ensinos, nas suas filosofias, né? Ele dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Por quê, queridos? Porque quem não se conhece não sabe nem o que está fazendo nesse mundo, né? Não sabe para onde vai, não sabe quem é, certo? Quem não se conhece fica, como diz o ditado, né? Igual o cachorro tentando pegar o rabo, assim, né? Só andando em círculos. A pessoa precisa se conhecer quem ela é. Nesse mesmo período, nós tivemos também um outro filósofo, né, chamado Platão, que dentro dessa mesma filosofia, ele já dizia o seguinte, né? Ele comparava o ser humano, a vida do ser humano, a algo que esta pessoa deixa nessa terra, né? Que o ser humano,
ele é como um livro. A vida é como um livro, porém, que não responde, que não tem respostas. Nós temos um livro que nos dá todas as respostas. Eles não tinham. Nós temos esse livro que nos dá as respostas. Este livro que nos responde a tudo que nós precisamos para que nós possamos nos conhecer, nós possamos saber quem de fato nós somos em Cristo Jesus, após Cristo Jesus. Portanto, nesse período da história, eles ainda não tinham esse livro, não tinham esta revelação. Um pouco mais à frente, um outro filósofo chamado Aristóteles, aproximadamente aí 320 a.C., ele diz o seguinte: sábio não é aquele que fala tudo o que pensa, mas o sábio, ele pensa tudo o que ele fala. Este é o sábio, a pessoa que não fala pelos cotovelos, ou seja, a pessoa que não faz uso abusivo daquele órgão que nós lemos agora há pouco aqui, da sua língua. Então ele coloca um outro órgão que ele possui, chamado cérebro, Você sabe o que é isso, Cérebro, pessoa, cabeça, tem um cérebro dentro. Então ele diz o seguinte: vamos usar mais o cérebro ao invés da língua, traduzindo isso, Traduzindo isso, pois é. E queridos, isso tudo aconteceu, em um momento assim muito valioso da história humana, que esses gregos, esses filósofos, eles contribuíram muito para a nossa história, Por sinal, filosofia, ou a arte de filosofar, ela está ligada exatamente a isso, a você buscar ou você encontrar respostas para algo que você tem necessidade. Na verdade, você procura encontrar respostas para aquelas necessidades que você mesmo criou. Como definição ou conceito de filosofia, é basicamente isso, filosofar ou refletir sobre alguma coisa. E nós temos aqui no livro de João, capítulo 8, João 8, versículo 32, João 8, 32, nós temos uma frase maravilhosa, E João vem então e nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a Bíblia é a verdade. Estes homens que escreveram, que contribuíram para esse momento histórico a qual nós lemos aqui, eles não tinham a verdade. Nós temos a verdade. E a Bíblia diz que nós, através do conhecimento, vejam bem, através do conhecimento da verdade, esta verdade nos libertará. Aí você pode estar pensando assim: escuta, pregador, mas libertar do quê? Eu não estou preso. Mas é exatamente este conceito: a verdade me liberta de tudo aquilo que me prende a conceitos de mundo, a dogmas de mundo, a filosofias de mundo, a tudo aquilo que mascara a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, é disso que a verdade nos liberta. De conceitos mundanos, filosofias mundanas.
Isso foi importante no momento da história? Sim, realmente foi. Hoje, nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando em tudo o que nós devemos fazer, principalmente aquilo que nós não devemos fazer. Amém, né? Isso aí, muito bem. Vamos lá. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículos 23 a 33, 34 aqui, é um texto que nós já lemos por várias vezes, inclusive é muito citado em momentos de ceia, né? Que se refere, inclusive, aqui a um momento onde Jesus estava com seus apóstolos, e a palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, por vocês, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes desse pão, comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Até aí. Olha só, queridos, aqui nós vemos 3 ou 4 tópicos que são de uma importância fundamental no que diz respeito ao nosso conhecimento. No versículo 25, quando ele fala em memória se refere a algo que aconteceu no passado. Então nós fazemos isso lembrando em memória do que Jesus realizou, do que Jesus conquistou. Não só da morte de Jesus, mas da obra redentora que Jesus realizou através da cruz para a nossa vida. No versículo 26, diz ali: até que ele venha. Até que ele venha é um olhar para o futuro. Nós esperamos que Jesus venha. Então nós temos um olhar voltado para o futuro. Em memória, um olhar voltado para o passado. Até que ele venha, um olhar voltado para o futuro. No versículo 33, diz ali: até que vos ajunteis. Significa um momento de comunhão. A igreja reunida, o corpo reunido, até que vos ajunteis. Comunhão. E no versículo, retornando aqui, versículo 28, diz assim: examine-se. Examine-se, pois, o homem. Examine-se, queridos, é um olhar voltado para dentro de si mesmo. Então eu faço um exame, ou eu faço um autoexame, através da minha consciência, um autoexame de quem eu sou. Quem eu sou nesse quadro, nessa história toda aqui. Então, se nós
voltarmos, lermos novamente esses 10 versículos que nós lemos aqui. Quem eu sou diante desse quadro? Onde eu me encontro aqui? Qual a minha participação? Onde que eu estou presente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. O que será que nós vamos encontrar, hein? Se nós olharmos para dentro de nós mesmos. Que silêncio. Que silêncio. Pois é, então já tem gente olhando, né? Refletindo, né? Isso aí, né? Porque só dessa maneira, queridos, é que nós vamos tornar possível nos encontrarmos com nós mesmos. Jesus, ele é muito prático quanto aos ensinamentos que ele faz a respeito disso. Então, eu preciso estar convencido. Eu não preciso convencer os outros de que eu sou cristão. Cristão significa pequenos cristos, né? Pequenos cristos, então, cristão, que segue os passos de Jesus. Reflete o brilho, a luz de Jesus, cristão. Só que, queridos, além de estar convencido disso, eu preciso também fazer com que essa luz possa refletir nas pessoas que estão ao meu redor. Hoje foi falado a respeito de usar aquele texto do apelo, né? Para apresentar Jesus para as pessoas, por onde nós andarmos aí. Agora, o momento em que eu apresentar esse texto, quer dizer, eu vou citar esse texto, ou recitar esse texto para alguém, convidando essa pessoa, então, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nesse momento, nós vamos ter duas presenças brilhantes ali. Uma delas é a tela do seu celular, né, que vai estar brilhando, você vai estar lendo isso, né? E o outro brilho vai estar aonde? Em você. Você precisa brilhar muito mais do que o texto. Né? Eu e o Rafael, por exemplo, se fizermos isso, são 3 brilhos, né, Rafael? Isso. Né? Então, queridos, nós precisamos, através dessa luz de Jesus que está em nós, refletir isso para as pessoas. Só desta maneira nós poderemos ser um instrumento de salvação na vida das pessoas. Correto? É isso aí. Vamos lá, no livro de Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, Mateus 22, 37 a 39, diz assim: Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Queridos, como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Ou não me amo como deveria? Só quem sabe quem de fato é, pode realmente ter amor por si mesmo. Só quem se conhece na sua essência, na sua profundidade, pode realmente saber quem é, a ponto de ter amor por si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu me amo? Se sim, então eu posso amar o próximo. Se eu tenho dúvida que realmente eu me amo, se eu tenho dúvida que eu sou merecedor deste amor conquistado por Jesus, se eu tenho dúvida disso, então eu não sou crente. Crente é aquele que crê. Quem duvida, não crê. Quem duvida é um incrédulo, ele não crê. Então eu preciso crer, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, não só o que está escrito na minha identidade ali, né? Mas quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Essa é a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. A partir de Jesus. Quem nós somos. O que nós somos no passado, queridos, não interessa. Às vezes a gente vai encontra com pessoas, né, começam a falar da sua salvação e tal, e o cidadão assim, ele relembra, ele discorre uma hora. O cidadão, né, quando é a cidadã, é 2 horas, né, ou 3, né? O cidadão, ele fala 1 hora do que ele era antes de Jesus. Depois eu aceitei Jesus e tudo se fez novo. Só isso. E o resto? Né? A pessoa fala muito mais do tempo das trevas do que do tempo da luz. Então, quem eu sou a partir de Cristo? Isso é que importa. O resto, morreu, está sepultado, passou, ficou para trás, é passado, queimou, né? Tipo, quando queima lá, né, David? Pof, queimou, né? Queimou. O resto é passado. Certo? Vamos em frente. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. A primeira parte ali desse versículo diz assim: olha só, queridos, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui agora, perguntar para cada um, né? Lembrando que nós estamos aqui em quase 1000 pessoas, então ia ser meio complicado, né? Perguntar para cada um para cada um aqui, o que você imagina de você mesmo? Que é o que está escrito na Bíblia. Assim como imagina em sua alma. A alma é o quê? Mente, vontade e emoções. A sua mente, a sua cabecinha aí. O que você imagina de você? Porque assim como você imagina de você, assim você é. Nada diferente disso. Como eu me vejo? Não só a minha imagem refletida no espelho, mas como eu me vejo, assim eu sou. Queridos, não é eu que estou falando isso, é o que está escrito na Bíblia. Vamos em frente. Provérbios 27, versículo 19. Provérbios 27, 19. Olha o que está escrito lá. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim, desta forma, o coração do homem ao homem. Isso merece ser repetido, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto. O que é isso? Uma imagem refletida. Você está vendo o seu reflexo, a sua imagem refletida na água ali, né? Como a imagem do seu rosto corresponde ao seu rosto, assim o seu coração.
Forte isso, né? Um dia desse eu estava conversando, né, com a minha ilustre, digníssima esposa, ela lembrando de um fato, até nós estávamos falando sobre esse texto, mas algo semelhante, né? Lembrou de um fato, por sinal, ontem, antes de ontem, houve aqui nesse lugar, né, como é que chama? Um bazar, né? Um bazar onde esse espaço aqui foi ocupado por uma boutique aqui da cidade, né? Então, várias pessoas foram abençoadas, puderam adquirir produtos, né, por preços bastante acessíveis e talvez, naturalmente, assim, não conseguisse, né? Mas, enfim. E foi comentado a respeito de um assunto que uma irmãzinha aí fez uma aquisição de um produto e nesse produto estava lá uma etiqueta com preço. Ela olhou, poxa vida, mas nossa, só isso? Isso aqui vale mais, hein? Isso vale muito mais. Aí ela pegou e fez um pagamento de um valor assim, bem superior ao preço da etiqueta. Olhem só. Por quê? Porque ela sabia que aquele produto valia muito mais do que o preço da etiqueta. Em gratidão a isso, por estar adquirindo um produto com um valor bem abaixo do preço da etiqueta, ela fez uma oferta. Por exemplo, estava na etiqueta lá R$20, ela pagou, ela ofertou R$50. Vamos ler esse texto de Provérbios de novo? Provérbios 27:19. Olha o que está escrito lá. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração. Queridos, é impressionante. Cada vez que a gente faz algum evento, né? Alguma coisa, um evento, vamos falar de bazar assim, né? Ou Operação Vida, como a aba Curitiba e outras abas realizam, né? Nós não fizemos aqui ainda, né? Mas quando tem bazar, por exemplo, é impressionante como você percebe algumas pessoas que elas acham que pode, não, o pessoal está ali, a igreja mesmo, então, né, pode levar para casa, pode colocar dentro da bolsa, que ninguém vai ver. Queridos, para que fazer isso? Né? Tem irmãzinhas, né, que entram com bolsas e tal, pegam a roupa para experimentar e vão lá experimentar e entram assim esbeltas e voltam, né? Está enganando quem? As pessoas que estão aqui? Não. Quem está fazendo isso, queridos, está semeando na vida dela mesma. Semeando. A minha esposa um dia participou de uma Operação Vida lá em Curitiba, né? Não Curitiba, um município vizinho ali a Curitiba, e disse que chegou um momento assim que a vontade que dava era de ir lá e pegar pelo cabelo e dizer, escuta, você está enganando quem? Sabe? Pessoas que se acham no direito, que isso aqui é tudo de igreja mesmo, então entra lá, enche a bolsa, coloca um monte de roupa e sai dando risada sem pagar. Ou então vai lá no banheiro, onde era o trocador lá, e fica passando roupas para os outros que estão lá fora. Queridos, bazar. Hoje nós fazemos bazar aqui com produtos que vai de R$3 a R$20. É isso, né? R$25. Peças novas, né? R$25. Peças usadas, boas, lavadas, passadinha, bonitinha, cheirosinha ali. R$25 é o máximo. Tem gente que acha que não, eu vou enganar esse povo. Esse povo são uns manés. Vou enganar eles, vou pagar uma e levar 10 para casa. Estão enganando quem?
Elas mesmas estão semeando na sua própria vida. Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu. Eu estava com meu irmão uma vez, estava numa viagem aí meu irmão, ele tem um apetite um pouco maior do que o meu. Aí nós fomos jantar e tal, ele falou assim, não, eu quero o espeto lá e tal. Eu falei, não, olha, eu vou querer esse prato aqui, tinha ali um bife ali, uma chuleta, coisa parecida, né? Aí o rapaz veio, começou a servir, e eu fiquei ali, né, comendo do prato ali e tal. Daqui a pouco eu falei, amigão, você não trouxe a minha carne ainda, falei para ele. Ele falou assim, não, mas come com ele, hein? Eu falei, como assim? Não tem problema não, come com ele aí e tal, eu vou servindo vocês dois aí. Eu falei, não foi isso que eu pedi. Eu vou pagar por esse prato. Então, eu não vou comer do espeto que ele está comendo. Ele pediu o espeto, ele vai comer o espeto, aliás, comer o espeto, vai comer a carne que vai no espeto. Eu pedi esse bife aqui, esse negócio aqui. Então, por favor, você me traga isso aqui. Não, mas não tem problema, eu falei. Eu vou pagar por isso aqui, então você me traga isso aí. Queridos, é assim que funciona. Certo? Agora, parece que o povo está tão habituado ao famoso jeitinho, certo? Que aquele negócio ali é normal. E não é normal. Não é normal. Entrar num bazar beneficente, como que nós fazemos aqui, certo? E levar coisas embora daqui sem pagar, a pessoa está enganando quem? Semeando na sua própria vida. Certo? Triste isso, né? Muito bem, vamos lá. Ainda Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ou entra no teu aposento, e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, Deus, que vê em secreto, te recompensará. Queridos, aqui eu vejo que existe, na verdade, um dos maiores segredos da vida cristã. O secreto. O que eu faço? Eu não vou falar o que você faz, né? Mas o que eu faço? Vocês eu sei que não fazem isso, né? O que eu faço quando ninguém está me olhando? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Quando nenhum olho humano está vendo o que eu estou fazendo. O que eu faço? Mas o texto diz que Ele vê, Deus vê o que você faz em secreto. Ou seja, Deus vê o teu coração. Deus vê quem você é. Deus sabe, conhece quem você é. Deus nos conhece. Mas nós nos conhecemos? Se eu me conheço, queridos, o meu comportamento, o que eu faço, a maneira como eu procedo, como eu me comporto, quando ninguém está vendo, é igual, normal, é o mesmo comportamento de quando as pessoas estão por perto, quando tem uma câmera me vigiando, né? Mesma coisa, igual, normal. Por quê? Porque este é o meu modo de ser, é o meu modus operandi, né? Certo? Não interessa se tem alguém por perto, ou se não tem ninguém por perto, se eu estou sozinho, o meu comportamento é o mesmo. Certo? Se não tem ninguém olhando, eu pego o chiclete e jogo no lixo, não coloco debaixo da mesa.
Alguém já fez isso aqui? Misericórdia. Certo? O que eu faço quando não tem ninguém me observando? Isso indica quem eu sou. Curioso isso, né? Vamos em frente. Qual que nós lemos aqui? Mateus 6,6, né? Vamos lá. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Olha isso aqui, queridos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, olha só. Ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que é o fruto? Aquilo que nós produzimos. Através daquilo que eu produzo, eu sou conhecido. Eu me faço conhecer através do fruto. O que é que nós estamos produzindo? Até para tocar uma musiquinha. O que é que eu estou produzindo da minha vida? Ou através da minha vida, né? Frutos bons, amém? Ou nem tanto. Então é uma forma de refletir, né? Meditar. Como nós lemos no comecinho lá, né? Filosofar a respeito disso. Vamos lá. Mateus 12 ainda, agora 35. Mateus 12, 35. Diz assim, ó. O homem bom. O homem aqui está falando homem, mas é homem e mulher, né? As mulheres não estão isentas, né? O homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Vejam como tanto um como o outro produzem. Um produz coisas boas, outro produz coisas más. A partir daquilo que está no seu interior, no seu coração. Certo? E queridos, uma coisa assim, fundamental. Você produz, ou você se torna aquilo que você alimenta na sua vida. Você produz aquilo pelo qual você é alimentado. Com a plantinha, né? Vai lá, coloca adubo e tal, adubo bom, né? Adubo, proteínas ali para ela, né? Ela vai produzir uma flor bonita, um fruto bonito, né? Agora, se você vai lá e coloca veneno nela, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E assim somos nós. Quando nós nos alimentamos de coisas boas, nós produzimos coisas boas. Se eu me alimento da palavra de Deus, eu produzo obras de acordo com a verdade da palavra. Se eu me alimento com coisas vãs do mundo, o que será que eu vou produzir? Nem respondo, só pensa. O que eu posso produzir se eu estou me alimentando errado? Fica a pergunta aí, né? 1 João, capítulo 2, versículo 8 a 11. 1 João, capítulo 2, 8 a 11. Diz assim: Todavia vos escrevo um velho mandamento, um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando
e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, ou nele não há trevas. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Olha só, ele não se conhece, ele não sabe, portanto, para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, quando nós falamos em amor, só quem anda na luz, quem tem a luz na sua vida, a luz de Jesus, é que pode expressar amor. Quem não tem a luz de Jesus, não é que essa pessoa apenas ela é isenta da luz de Cristo, ela está em trevas. Existem duas coisas, luz e trevas. Porém, a palavra diz que as trevas não prevalecem diante da luz. Então, quando a luz chega, as trevas, elas obrigatoriamente, elas batem em retirada. Então, se em alguma área da sua vida, ou da minha vida, ainda há trevas, é porque a luz não chegou. E o único motivo pela qual a luz ainda não chegou naquele lugarzinho é porque eu, com a minha inteligência, ainda não permiti. Certo? Trevas aqui, queridos, essa treva que esse texto se refere, é a mesma treva que está escrita lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, né? Queridos, a Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso. Fantástico não, né? Risca esse nome, né? Porque pode lembrar com um certo programa. A Bíblia é um livro maravilhoso, extraordinário. Só que a Bíblia é um livro muito resumido, muito compacto, compactado, né? Então, se nós pegarmos Gênesis 1, capítulo 1, diz assim: no princípio criou o Senhor Deus, os céus e a terra. Capítulo 1, olha lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas. O que dizia lá em 1 João? Quem não ama está em trevas. A mesma treva, queridos. Havia trevas sobre a face de algo que havia se transformado em um abismo. Aqui não está escrito que a terra foi criada sem forma e vazia. Não. Diz que Deus criou, mas por algum motivo ela estava, neste período da história, ela estava sem forma e vazia. Estava informe e havia trevas. Então aqui, queridos, naturalmente existe um vácuo, um hiato aqui nesse período da história, entre o primeiro versículo e o segundo versículo do livro do capítulo 1 de Gênesis. Existe um espaço de tempo que nós não definimos qual é. Nós não sabemos definir qual é. Aí você pensa assim: pô, pregador, mas segundo a Bíblia, a Terra tem 6.000 anos. Sim, tem 6.000 anos a partir do versículo 2 da história. Ou 3, né? Perdão, 3. A partir do versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, nós contamos aproximadamente 6.000 anos, 5.700 anos. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e fez-se luz, houve luz.
ou se fez luz. Então, a partir dali, nós tivemos, então, a contagem, né, de alguns dias. A partir dali, nós tivemos a contagem de um tempo. Antes disso, nós não sabemos quanto tempo existiu. Só sabemos que essas trevas que existiam ali naquele versículo 2 é a mesma treva que é descrita nesse livro de 1 João que nós lemos aqui. Aquele que odeia seu irmão está em trevas. Quem odeia a seu irmão, ou quem não ama a seu irmão, não ama a si mesmo. Porque só quem ama a si mesmo pode, então, ter também amor pelo seu próximo. Quem não se ama, não pode amar o seu próximo. Então, na vida dessa pessoa, ao invés de haver luz, existe trevas. E queridos, e Deus vem então, né, e nos orienta. Aliás, Deus, né, a palavra de Deus vem e nos orienta, nos dá uma direção de como então nós devemos, não de como nós podemos, mas como nós devemos então, a partir disso tudo, conduzir a nossa vida. E nós lemos lá no comecinho da nossa conversa que a nossa boca é responsável por aquilo que nós estamos vivendo. Nós lemos também que assim como eu me vejo, assim como imagina minha alma, assim é. Então, queridos, nós estamos vivendo nos dias de hoje exatamente como nós imaginamos a um período anterior. Nada além disso. Da mesma forma, nós vamos viver amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, exatamente como a nossa alma imagina. O que você quer para a sua vida daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Comece a imaginar. E em cima da sua imaginação, aquilo que você imaginar, então você declara. Para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, para os seus estudos, para a sua vida, para o seu corpo, para você, inclusive. Assim como imagina minha alma, assim é. E diz também que a boca, ou a língua, né, ela fala daquilo que está cheio o coração. Então, esse texto que nós lemos aqui, aliás, lemos muito, né? Qual deles? Pô, mas qual deles? Você leu um monte, hein? Esse texto de 1 João 2. Né? O que eu alimento o meu coração? Aquilo que eu alimento o meu coração é o que eu vou produzir. Produzir com palavras, produzir com pensamentos. E isso, queridos, vai definir a nossa vida. Pessoal, particular, profissional, financeira, familiar, tudo. Tudo. Em todos os aspectos. Né? Então amanhã, por exemplo, quando você acordar assim meio sonolento, né? E se porventura, caso aconteça de dar aquela batida assim com o dedão no pé do canto de um móvel assim e tal, não fale aquele palavrão, fale: que bênção que eu tenho o meu dedinho aqui. Certo? Queridos, começa por aí. Isso é um tratamento. Certo? É um tratamento. Eu na sexta-feira estava limpando aqui, né? Eu fui contratado para fazer uma limpeza aqui do lado. Aí numa daquelas ali eu fui levantar ali, pof, dei uma cabeçada
como é que é? No suporte do motor do ar-condicionado ali. Certo? Não vou falar o que eu falei, né? Eu falei, que bênção que eu tenho cabeça, né? Que bênção que eu tenho cabeça, né? Mas, então, são detalhes, queridos, que a gente começa a observar. Poxa vida, mas eu não era assim. Que bom que eu me transformei nisso, né? Então, quando você der aquela batida com o pé ali, né? Bem no dedinho ali, bem na unha encravada ali, né? Bateu ali, né? Que benção, obrigado, Senhor, porque eu tenho esse dedo no lugar aqui, né? Algumas pessoas não têm, né? Falta um dedo, né? Qual que é? Sei lá, né? Pronto, né? Então, queridos, como que nós vamos conduzir então a nossa vida a partir de hoje? Pensando, mentalizando, imaginando, construindo um pensamento. E em cima desse pensamento que eu construo, com base na palavra de Deus, eu declaro. Vamos fazer um exercício aqui? Por exemplo, Salmo 1, versículo 3. Por exemplo, Salmo 1, 3. Olha o que a palavra possibilita que nós mentalizamos e declaramos sobre a nossa vida. Queridos, isso é pessoal, é teu. Ah, mas eu queria que o meu marido estivesse comigo para então a gente pudesse orar bonitinho e tal e blá 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 blá. Queridos, isso aqui é teu. Se o seu cônjuge, né, seja marido ou sua esposa, se ela entendeu isso aqui e praticar isso com você, amém, glória a Deus. Se não, querido, isso aqui é teu, certo? É teu, faça você, tá? O que a palavra nos diz? Eu sou como árvore plantada junto a águas correntes, ou corrente de águas, né? Que no devido tempo eu dou o fruto, e as minhas folhas não murcham, e tudo quanto eu faço é bem sucedido, prospera. Comece a mentalizar isso na sua vida e declarar isso aqui. Declare isso na sua vida. Quer ver outra coisa que podemos declarar também? 1 Coríntios 11, capítulo 11, isso, 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu reflito a luz de Cristo. Eu sou Cristo na terra. Aquilo que Jesus faz é o que eu faço. Vamos em frente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Olha o que a palavra diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Declare isso na tua vida, queridos. Nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Se alguém lhe acusar de alguma coisa, algum pensamento surgir na sua cabeça, acusando você de coisas do passado, coisa que você já se arrependeu, coisa que já foi perdoado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outro, livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13. O que a palavra diz? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Mas da vontade de Deus. Todos quanto receberam a quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Queridos, então você é filho, e como filho você é herdeiro, herdeiro do Pai Celestial, que já te deu todas as coisas. Você não vai começar a agradecer para que então, quem sabe, pode ser, você receba. Não,
você já recebeu. Esta herança já te pertence. Então, mentalize isso e, em cima disso, declare na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração. Se você tiver liberdade, concorde com isso. Pai Celestial, graças te damos. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento também, por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Pai Celestial, a tua palavra diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida abundante, não uma vida paupérrima, mas uma vida abundante, abundante de recursos, abundante em saúde, abundante em prosperidade, abundante em palavras de vida. Pai Celestial, eu quero nesta hora declarar sobre a vida de cada um, inclusive sobre a minha vida, que nós somos como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Nós damos o nosso fruto na estação certa, as nossas folhas não caem e tudo quanto nós fazemos prospera. Pai Celestial, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque nós cremos e recebemos o teu Filho Jesus, Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso nós sabemos que esta palavra é para nós. Nós recebemos ela no nosso coração, porque assim é. Assim é. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus. O teu Filho Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos deu a tua palavra. Obrigado porque nós temos a tua palavra para que nós possamos seguir na nossa vida abundante, repleta, rica de todos os recursos espirituais e materiais para a nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Muito bem.